Assim fica difícil discutir, cara. O cara não sabe nem ler as figuras. O cara tá dizendo aqui sobre Melquisedeque que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque por ter usado suas terras e por ter tomado 300 soldados do rei para irem com Abraão, tá? Aí tá igual aquele seriado do Chaves. E como foi? E como que é? E como que eu disse? E como que foi? E como que é? Já começa que quem é Melquisedeque? Melquisedeque, ele é identificado como Jerusalém, tá? É rei de paz, rei de justiça, tá? E aqui você tem a informação antes de eu começar a falar isso aqui. Então, Melquisedeque foi o rei da cidade de Salém, que significa paz, a qual se acredita ter sido a cidade posteriormente conhecida por Jerusalém, tá? Só para a gente ter um raciocínio aqui. Na história, houve uma guerra que envolveu Sodoma e Gomorra, né, que está aqui em Gênesis 14, e acabaram levando Ló, né? Então Abraão foi informado por alguém que fugiu e falou com ele essa situação. Em versículo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Aí, eles foram lá, né? Foram de noite, feriu, perseguiu, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e o povo, ou seja, resgatou Ló. Após voltar de ferir, né, aí entrou o rei de Sodoma, ele estava vindo contra Abraão, tá? E aí Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Lembrando que Jesus é sumo sacerdote, tá? Ele não é sacerdote, é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, devido a um juramento que Deus faz lá no Salmo 110. Tu serás sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Deus jurou que isso ia acontecer. E o Salmo 110 fala do Messias, Adonai e Adoni ali. Você tem um senhor de Davi, que era o Adoni, era ali o Messias que está sendo assentado, colocado assentado à direita de Deus. Você entende que é o Messias. Então, Abraão, ele veio, trouxe pão e vinho, né, para Abraão e revela a Abraão, tá? Abraão, ele abençoou ele a Abraão, ele vem, traz pão e vinho, abençoa Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus que entregou seus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ou seja, esse Melquisedeque, ele entra antes de acontecer a invasão de Sodoma, ele abençoa Abraão e ele revela a Abraão que ele seria vitorioso naquela guerra. Aí há uma oferta desse cara, ele oferece uma... ele vê que Abraão é forte, né, com os 300 homens ali. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, versículo 21, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Tu acha que ele ia fazer isso mesmo? Ele ia matar todo mundo, ia pegar as pessoas e ia botar essas pessoas para lutar contra o Abraão. Estratégia de guerra. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão, Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Ou seja, vou pegar despojos de um homem sujo, de uma gente que não vale nada, para depois dizer que você me enriqueceu, e lá na frente minha história ser manchada. É lógico que aquilo ali era uma treta também, né? Como eu falei antes. Nada quero para mim senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, né? A parte tocante aos homens, Arne, Skol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ou seja, esses homens que Abraão tirou das terras dele iam receber uma recompensa, tá? Depois do acontecimento, veio a palavra do Senhor numa visão e disse... Aí Abraão começa a falar que não tinha filhos, aí começa a promessa de Deus que ele teria um filho, né, e tal, dele mesmo, que seria que o herdeiro da casa dele seria o Damasceno Eliezer, né, que era alguém que ele tinha como estima, né, que possivelmente seria o que sucederia a ele, mas Deus fala que não seria esse, que seria descendente dele mesmo. Essa história, ela é explicada no Novo Testamento
dizendo que o fato de Abraão ter sido abençoado por Melquisedeque e a consideração de Abraão dar-lhe o dízimo, mesmo não existindo lei, porque com a lei só vai existir 430 anos depois, 4 séculos depois, representa que Abraão deu o dízimo na figura de Levi. Isso está no Novo Testamento. Quem crê no Novo Testamento vai aceitar esse entendimento lá de Paulo. Pedro parece também que fala sobre isso. As cartas aos Hebreus, né, fala sobre isso. Acho que é Hebreus 7. E aí o rapaz está debatendo comigo aqui que isso não significa isso, né? Sendo que o texto está bem óbvio, né? Esse Melquisedeque ele é alguém importante, ele é um sacerdote que surge ali, faz uma interação com Abraão, surge no momento de uma guerra, né? E abençoa ele, você percebe que tem essa narrativa, e lá na frente Jesus se torna sumo sacerdote dessa ordem, ou seja, uma ordem escolhida por Deus, que não provém de Levi, porque Jesus não é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá, quer dizer, e da tribo de Judá não se tem sacerdócio levítico. Aí você tem um sumo sacerdote anterior ao sacerdote levítico, ou seja, o texto lá no Novo Testamento, quando Paulo fala, significa que quando vai se fazer a mudança da lei, diz que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Então, mudando esse sacerdócio, muda-se a lei, e ali já mostra que lá no princípio já era revelado que seria isso, que iria acontecer isso no futuro, né? Através de que a graça vem primeiro, né? A questão do sumo sacerdócio, por que Jesus tem esse direito de alterar, de mudar? E porque ele se torna sumo sacerdócio eterno para sempre interceder por nós. Então, mudando-se a lei, o sacerdócio, muda-se a lei, como ele é mediador de um melhor conserto baseado em melhores promessas, foi alterado alguns termos da lei. Então, a justificação pela fé e não pelas obras, o próprio fato de dizer que pela lei ninguém seria justificado, né? Mostrando que a justiça não procede de lei, né? Porque pela lei ninguém seria justificado, e Paulo fala, se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais, né? E ali mostra que aquele que quer ser justificado pela lei se constitui transgressor, porque pela lei não dá para ser justificado. Então não ela não seria, ela está sendo aperfeiçoada ali. A lei ela é finalizada por um ministério maior, um conserto baseado em melhores promessas. Aí quando você vem para o Novo Testamento, entra outros conceitos, justificação pela fé, não tem mais circuncisão, né? Não tem mais a circuncisão, porque o que acontece? Tem uma profecia que diz, fui encontrado por um povo que não me buscava, paz para os que estão longe e para os que estão perto, nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Então como seria isso? São revelações futuras que iriam acontecer, que no caso agora, que haveria uma mudança, assim. Porque como que o gentio, antigamente, para se tornar um prosélito judeu, ele tinha que ser circuncidado para se tornar um prosélito. Hoje em dia não, se ele quiser, se pela graça, ele não precisaria ser circuncidado, né? Ele não precisaria passar pelo rito da circuncisão. Então houve sim uma quebra da lei. Porque se primeiro, em 69 e 70 o templo foi destruído, que era o orgulho judaico, né? Então ali já cessou-se sacrifícios, cessou-se alguns ritos cerimoniais. Aí você vem Paulo falando, ninguém vos julgue por causa de sábados, por causa de luas novas, por causa de festas. Essa palavra sábado no contexto é realmente o sábado, né, que os judeus guardam. Então a nossa liberdade em Cristo ela é muito enciumada, muito motivo muito ciúme, né? Então você tinha ali judeus que entenderam que Jesus era o Messias, teve pessoas da sinagoga que entenderam e negaram ele face a face, porque preferiram os lugares privilegiados da sinagoga do que seguir o Messias, do que ser perseguido, né? E depois, mais tarde, na pregação de Pedro, teve alguns, né, da circuncisão que também creram em Jesus. E ali, os próximos que viriam, como é que seria a vida agora dos judeus? Porque a nossa circuncisão é diferente. Então há um processo ali de uma saída de um processo de lei,
né, para o processo de graça. E a morte de Cristo no madeiro, a morte do Messias, o Messias crucificado, é um escândalo para o judeu. Por quê? Porque todo o rito de vida dele, todo o trâmite de vida dele, se tem a questão da circuncisão, a questão das leis, a questão de todos os ritos ali. E agora, pela graça, são ritos totalmente diferentes. A justificação por meio da fé, o perdão dos pecados não é mais por sacrifícios. Há um impacto muito grande, né? É realmente vinho novo e vinho velho, né? É diferente. Mediador de um concerto baseado em melhores promessas. Jesus falou para aquela mulher: haverá um dia que não se adorará nem lá nem cá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, toda aquela Segue aí, P3, tá na escuta aí, P3.